Eu sou Maria Helena. Esta é uma homenagem aos baluartes do samba paulista, nossa querida embaixada do samba. Aê, embaixada, aê, embaixada do samba, faz... Hoje conhecida como Maria Helena Embaixatriz por conta de um título, né, recebido, vamos dizer assim, no mundo do samba, porque o meu esposo também é um embaixador de samba, então o título, embora eu esteja hoje com uma faixa de embaixadora, sou embaixatriz e embaixadora de samba de São Paulo. Eu sou nascida e criada no bairro de Vila Brasilândia, que é um bairro da periferia de São Paulo, ao qual eu tenho muito orgulho de pertencer, eu digo que é o meu território, né? E falar de samba para mim, se alguém perguntar o que é o samba para você, ele é vida, ele é ação, ele é oração. Eu trato o samba como ele me trata. Que o samba, na verdade, para mim, ele é umbigo, ele é chão, ele é terreiro, né? E eu fiz a minha caminhada eu costumo dizer também, entre batuques e batucadas, que foi uma criação no bairro de Vila Brasilândia, um lugar onde havia um grande contingente da etnia negra, e por conta disso as manifestações culturais de matrizes africanas ali eram latentes, né? Entre rezas, ladainhas, os batuques, né? As batucadas. E eu tenho família tanto Pernambuco como Piracicaba. O meu pai então eu digo que a música na minha vida ela sempre esteve presente, que meu pai ele era um sanfoneiro, ele gostava muito de cantar, então dentro de casa eu e meus irmãos conhecemos as notas musicais dentro do nosso lar, porque com o nosso pai a gente cantava, dançava, ele era muito alegre, uma pessoa que gostava de alegria, de vida, né? E a gente nas férias passava em Piracicaba, que é a terra da família de minha mãe. Piracicaba é a terra de grandes sambistas, de Toniquinho Batuqueiro, Madrinha Eunice, Borba, muitos sambistas vieram desse lugar. E a gente passava as férias lá. Então, na Brasilândia, a gente tinha essa vivência, como eu falei, da cultura de matriz africana, e em Piracicaba não era diferente, porque no terreiro da minha avó, à noite era acesa aquela grande fogueira, formava aquela grande roda, e ali nós sentávamos, né, com os adultos, a gente na época criança, ouvindo os causos que são alimento que nos nutre até os dias de hoje, que eu até hoje, como sócia fundadora do Terreirão Cultural, que é um espaço onde, com minha família, a gente faz um trabalho que é preservando a cultura de matrizes africana, muitas dessas histórias que nós ouvi ali, eu trago para esse lugar, onde a gente divide com as pessoas que faz parte da nossa história. Então eu falo que a minha caminhada eu fiz assim, porque na Brasilândia havia uma batucada que ela era de segunda a segunda. Não era como hoje, que você deu 10 horas, até as escolas de samba tem que dar o último tum no surdo, porque cresceu aqui um edifício de cada lado e não deixa mais a gente tramitar. Na Brasilândia não era assim. Lá a batucada era de segunda a segunda. Então não tinha como você fugir daquilo, aquilo estava aqui, era intrínseco na gente, não tinha como você fugir. E eu sempre gostei muito desse chão, desse terreiro do samba, dessa batucada, né? E aí eu me lembro que o meu irmão até falava para minha mãe, essa menina vai lá, não sei o quê, mas era muito legal porque os mais velhos levavam a gente ali, então a gente cresceu nesse meio, né? Então ali eu aprendi a dar os primeiros passos, como às vezes pra gente que é sambista, a pessoa fala, quando o samba começa com você, a gente nasce com o samba aqui, a gente tem isso na alma, a gente traz com a gente. Então antes da gente começar a andar, a gente já sabe sambar e a gente entende o que é isso. Então foi assim que foi toda a minha infância. Aí eu vim crescendo e um primo meu, inclusive, fundou uma escola de samba em Piracicaba na época. Hoje não existe mais essa escola. E na própria Brasilândia também, essa comunidade, né, que a gente vivia, funda também uma escola de samba. Começa com uma batucada, né, que ainda era um embrião, que mais tarde torna-se uma escola de samba, que hoje é conhecida como Rosas de Ouro, que era a Rosas de Ouro de Vila Brasilândia. Então ali a gente começa com aquela visão do desfile de avenida, na verdade. E quando a escola começa,
nós éramos praticamente uma família, porque antigamente, eu digo antigamente porque hoje já não costumo mais, são poucas acho que as escolas que fazem isso, mas a escola de samba ela era uma extensão da tua casa, né, do terreiro da tua casa. Então ali você conhecia, estava presente as famílias, era a avó, eram os netos, a mãe, o pai, todo mundo estava junto e todo mundo se conhecia, todo mundo se olhava, todo mundo se cuidava, porque a cultura de matriz africana ela é isso, a gente é uma família que a gente ajuda a cuidar um dos outros. E aí eu começo então a desfilar na escola de samba, e aí dentro da escola de samba eu fui passista, depois me tornei chefe de ala, mas eu sou da época em que a gente ia buscar os adereços para fazer a fantasia, a gente trabalhava durante o dia, depois a gente ficava a madrugada toda acordado bordando, tempo de unha, que hoje muitas pessoas não sabem o que é unha, que era um enfeite que a gente bordava fantasia, lantejoula, então a gente bordava um a um. Então eu vinha do trabalho, deixava a bolsa em casa, nem jantava, nem tomava banho, não dava tempo. Já ia para a escola porque a gente ia ensaiar. Aquilo era uma coisa levada muito a sério, né? Que envolvia toda a comunidade do bairro. E aí a gente ajudava a terminar fantasias. Quando você terminou a sua, mas faltava aquela, então a gente se ajudava para naquele grande dia estar todo mundo perfeito. A comunidade também estava mais próxima. E aí eu cresci ali, como eu fui destaque de ala, que tinha os destaques de ala que usava antigamente, que era a passista que saía na frente de uma ala, não era só os destaques de carro. Então dentro da escola eu participei da harmonia, participei como chefe de ala, inclusive eu falo que os bastidores de um sambista, só ele sabe o que é. A gente tem as alegrias, sim, dentro de uma escola de samba, temos também as nossas agrúrias, mas o sambista ele é uma pessoa tão... o sambista de verdade, eu digo assim, ele é uma pessoa tão especial que ele consegue transformar eu digo, de um limão ele faz uma limonada para não sentir o azedo. Então se a gente sentar na frente de uma câmera e for apontar todas as alegrias da nossa vida dentro de uma escola de samba, são muitas. Mas se formos também falar das coisas que passamos contrárias, também são várias. Mas a gente consegue superar isso porque a gente é um preservador da chama verdadeira que é a cultura do samba, que é uma outra história, que eu falo que o carnaval, ele tem samba, mas o samba não tem carnaval. Embora eles caminhem junto, lado a lado, mas eles são coisas diferentes. O carnaval é uma coisa que acontece no mundo todo. Em Veneza tem carnaval, na França, na Alemanha tem carnaval. Mas o samba, ele é um ritmo estritamente africano, brasileiro. Então é uma coisa diferente, onde a gente é família, se cuidando e preservando uma cultura que é ancestral. Então é diferente, a gente trata da religião, tudo isso dentro do samba. Então o samba não tem carnaval, mas o carnaval tem samba, a gente consegue chegar lá. E aí, eu desfilando, eu era destaque de chão de uma ala de passo marcado na Brasilândia, as Rosas de Ouro de Vila Brasilândia, e eu conheci um rapaz que também era passista nessa ala. E nós começamos a namorar. E ali era uma época também que não é hoje é status. Você está numa escola de samba, vê que as próprias rainhas de bateria hoje já não são da comunidade, porque é um status estar lá na frente. E você chegar para a tua família e falar que namora uma moça de escola de samba e da Brasilândia, que era um bairro também discriminado pela sociedade, um lugar de uma verve cultural bastante forte, tanto é que eu digo que a nossa essa verve cultural que a Brasilândia tem, ela é muito firme, porque ali nasceu uma escola de samba e os sucessores dessas pessoas que fundaram a escola ainda vivem lá. Então o nosso samba ele é forte ainda dentro do nosso bairro. Então nós começamos a namorar e como todo namoro de carnaval dizem que não passa da quarta-feira de cinza, o nosso conseguiu passar e nós casamos. E criamos nossas famílias dentro da escola de samba. Nós temos 3 filhas que também são sambistas do ventre da mãe, porque o filho de um sambista ele já vem do ventre, né? Não tem como ser diferente. Às vezes a pessoa até pode não gostar, mas dificilmente, porque a gente passa essa semente. E aí nós casamos, já somos casados há 37 anos e a convivência já dá 41 anos por aí, né? Porque teve entre namoro. E o tempo vai passando.
E um dia, quando eu me arrumava para ir para a escola de samba, na rua da minha casa, aquelas pessoas que não iam para a avenida, eles ficavam na porta esperando. Isso acontecia com os outros sambistas também, esperando você sair para ver. Era um apogeu aquilo, quando saía aquela pessoa que ia desfilar e ali você conseguia ir para a escola e para a avenida, todo mundo, boa sorte, boa sorte. Isso foram por muitos anos. E quando eu me casei, eu até brinco, eu falei, acho que os vizinhos falaram, agora vai sossegar. Não, aumentou, porque aí eu e meu marido tivemos os filhos, aí já saía eu, o marido, o filho e todo mundo trabalhando também pela escola, ajudando. E aí nós nos arrumávamos lá em casa, trocávamos e passávamos na casa da minha mãe para que ela visse como nós estávamos indo para a avenida. E os vizinhos também aproveitavam e ficavam esperando a gente chegar. E no domingo, no outro dia, quando a gente não ia desfilar, a gente fazia um churrasquinho ali na casa da minha mãe, botava a música, eu e meu marido pegava um cabo de vassoura, pegava um pano, fazia de mestre em porta-bandeira e saía e punha fogo ali na rua, todo mundo vestia a fantasia que foi para a avenida. Então aquilo sempre foi uma coisa assim muito, muito boa para a gente. Até que quando eu tive a minha segunda filha, são as loucuras que o sambista faz pelas escolas, eu tive a minha filha justamente no carnaval, dias antes do carnaval. E aí eu fiquei com aquela dor muito grande, embora com a alegria da chegada da minha filha, mas não sabia como eu ia fazer, porque era a primeira vez, depois de muitos anos, que eu deixaria de desfilar. E a minha escola tinha sido campeão um ano antes, que foi em 84. Então, no próximo ano, a escola que ganhava, porque antes era assim, no próximo ano ela era a última escola a desfilar. Então ela ia desfilar lá para umas 7 horas da manhã. E eu na casa da minha mãe de resguardo, com uma filha pequena de um ano e pouco, quase 2 anos, e uma ali na cama com menos de 15 dias. E naquela loucura começou o desfile de carnaval, não sabia como que eu fazia, até que às 11 horas da noite eu falei para o meu marido, vamos em casa ver no guarda-roupa que a fantasia que entrar no meu corpo eu estou na avenida. Porque naquela época a gente guardava as fantasias, hoje você desfila e passa pela marginal, vê as fantasias que as pessoas jogam ali, a gente guardava com muito carinho. Aí fui para casa e a família toda falando, cheguei lá, o corpo ainda muito, eu tentava essa, quando chegou uma que fez assim, fiquei, essa daqui eu vou. Aí eu trouxe, quando deu mais ou menos umas 5 e pouco da manhã, dei mamar para a criança, para a Glaucia, minha filha maravilhosa, botei na cama, me arrumei e fui para a avenida, desci a avenida Tiradentes, bonita, saí no final com o peito aqui, vamos para casa. Aí falei, bom, agora vou pegar minhas coisas e vou para casa, porque não tem nem eu ficar guardando resguardo aqui depois de avenida. Mas é o que você faz por uma escola, né? Aí o tempo passa, se eu for falar muita coisa que aconteceu com a gente, sempre desfilando na escola. Aí chegou um ano, em 2002, em que o meu marido e eu estávamos em casa, o telefone toca, era o presidente finado Eduardo Basílio, hoje, né, saudoso Eduardo Basílio, que ligou, pediu para a secretária ligar, convidando que eu e o Dicá, como fazíamos parte da escola, eu militei na Rosa de Ouro por 43 anos consecutivos, e aí que a gente viesse representar pela UESP, que a UESP fazia um concurso anual, né? Hoje também faz, mas naquele tempo era diferente, era mandado para as escolas um ofício onde anunciava esse concurso que aconteceria, que é uma coisa muito bacana de se lembrar. E aí as escolas podiam mandar um casal, um homem e uma mulher, não precisavam ser casados, claro, para representar a escola. Então várias escolas mandavam e havia um concurso que acontecia nas quadras das escolas de samba, 3 eliminatórias. E ali você era analisado, né, pelo canto, pela comunicação e a dança, e você levava a nota, que tinha uma mesa assim, que não era fácil, com os embaixadores, as pessoas da escola. E aí, no final, você era eleito o casal de cidadão e cidadã samba de São Paulo, que era o casal que representaria o samba na corte do carnaval, porque na verdade, quando vocês verem na avenida aquela corte que vem no carnaval, o rei Momo, rainha, princesa, eles estão representando o carnaval. E existe sempre, prestem atenção, um casal que está ali compondo aquela corte, que é o casal cidadão e cidadã samba. Eles representam o samba, essa chama que nós estamos falando aqui, esse umbigo, esse chão, esse terreiro. E nesse ano nós viemos
representar Rosas de Ouro para esse concurso, para ser cidadão 2003. Nesse ano nós não fomos eleitos. E inclusive antes de uma das apresentações, uma das pessoas que estava também concorrendo disse para mim, você não ganha. Aí eu falei, tranquila, falei, por quê? Porque você é muito nova. Maravilha. Aí eu falei assim, quantos anos você tem? Ela me disse. Eu não disse nada a ela, que ela era mais nova que eu. E ali nós não estávamos disputando a idade, mas as suas ações, que é dessa forma que você era analisado. Tranquilo. Aí quando foi para a escola, nos agradeceu pelo que nós viemos aqui, pela representação que tivemos, e no próximo ano nos convidou novamente para que a gente representasse, e para nossa alegria nós fomos eleitos cidadãos da samba de São Paulo, sendo o primeiro casal casados, marido e mulher, a receberem esse título. E foi muito legal, porque numa das viagens que nós fizemos, nós estivemos no Rio de Janeiro, e lá as pessoas, que inclusive quando nos concursos havia um cidadão samba do Rio que sempre vinha prestigiar esse concurso da UESP. E quando nós chegamos lá no Rio, eles observavam e começaram a olhar, olha, tem mulher, porque no Rio apenas o homem era congratulado como cidadão, não tinha mulher. Quando foi no próximo ano que lá nós voltamos, já tinha uma mulher eleita como cidadã samba. Então é muito legal isso, a gente saber que São Paulo deu esse exemplo, que nós estamos num patamar de igualdade. Foi muito legal isso aí, né? E aí, então para mim, se você perguntar qual foi a maior alegria, dentre todas, tive muitas, com as minhas filhas na avenida, com a minha família na avenida, mas foi no ano de 2004 adentrar, eu ainda falo avenida porque eu sou antiga, a avenida representando o samba de São Paulo. Isso foi uma coisa muito grande, agradeci muito aos meus ancestrais, que são eles que nos alimentam para que a gente consiga ter essa força, né? E aí foi um momento bastante marcante, importante para nós. E a partir dali, nós fomos depois, por conta das ações, recebemos a faixa de embaixador e embaixatriz do samba também de São Paulo. E faço também, como eu falei, junto com minha família, a gente faz um trabalho de manter viva a cultura de matriz africana. Em palestras, também, assim como canto, faço também algumas composições. Então eu falo assim, eu tenho muito a agradecer aos meus ancestrais que não deixaram a minha mente adormecer para que a gente possa estar aqui hoje, estar trazendo aquilo que a gente aprendeu e também estar passando para aqueles que vão nos suceder, porque isso é muito importante também. E eu posso contar para você uma das coisas que nós passamos na avenida, o que você faz para uma escola de samba. Houve um ano que a escola de minha escola de origem, Rosas de Ouro, fez um enredo que falava do pão. E nós tínhamos uma ala, chamada Prata da Casa. Eu recebi também uma faixa do presidente como primeira dama da velha guarda, quando a escola fez 30 anos. Eu representava o início da escola até os dias de hoje. Eu tenho essa faixa que é personalizada, está no meu guarda-roupa, como representante da velha guarda da Escola de Samba Rosas de Ouro. Depois fundamos a velha guarda, eu e meu marido. Depois batizamos essa velha guarda. Hoje nós não estamos fazendo um trabalho dentro da escola como a velha guarda, mas fazemos um trabalho como velha guarda do samba de Vila Brasilândia, que tem sido muito produtivo para nós também, né? E aí nesse ano a escola, nós tínhamos uma ala, e a minha ala era o pão de Santo Antônio. Então uma ala enorme com o traje era um traje de frade, né, como o do Santo Antônio, e aqui havia uma pala que tinha 5 pãezinhos envernizados. E o carnavalesco Raul Diniz, na época que era o nosso carnavalesco, ele pegou pães de verdade, envernizou e colocou aqui. E nesse ano a escola, ela confeccionou as fantasias, e nós apenas, que é um trabalho muito grande também, comercializávamos essa fantasia, ensaiávamos a ala, todo um trabalho e a responsabilidade de levá-la para a avenida. Trabalhamos incessantemente e havia um trato até, né, que você vendia tudo e tinha uma porcentagem que você recebia, porque tinha um trabalho, tudo bem. Aí eu vendi todas as fantasias, inclusive a piloto, porque tinha uma menina que queria muito sair e ela não tinha mais fantasia. Quando chegou no dia da entrega, antes disso, o presidente
pediu para me ligar, para vir, isso antes do carnaval, antes do desfile, para vir trazer, acertar o dinheiro. Eu falei, deixa de passar o carnaval, porque a gente está trabalhando naquela loucura. Não, tem que ser agora. Falei para o meu marido, já vou mandar o tanto que ele cabe e tirando a porcentagem. Não, eu falo, devo isso a ele, sempre falo. Eu falei, vamos morrer cobrando essa dele. Aí tudo bem, mandei todinho o dinheiro para a escola, beleza. Chegou o dia de entregar a fantasia. Aí meu marido vai, era um domingo, chuvoso, frio, uma coisa louca, e era um momento muito assim, corrido, que era o momento que os carros já estavam saindo para a avenida, quando a escola estava mais assim. Ele liga para mim, bem, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? As fantasias estavam armazenadas no espaço, tinha chovido, deu goteira, molhou as fantasias. Falei, e aí? Vem aqui. Chegamos lá, quando nós abrimos os sacos, aqueles pães que estavam aqui, tinham molhado, apodreceu, a fantasia criou bicho, para você ver um pouco do que a gente faz dentro de uma escola. Eu fiquei naquele barracão, naquele terreiro que eu não sabia, procurei tudo da escola. Sabe qual era a resposta? Não posso fazer nada. Só que na frente dos componentes, a cara que estava era minha. Beleza. Fui para o tanque da escola, para a gente repaginar todas aquelas fantasias, tirando do saco, lavando. O Raul Diniz é testemunha, porque ele falou, Maria Helena, vou te ajudar, correu, chamar não sei quem, para poder pegar, invernizar outros pães. Lavei aquilo tudo e bota no varal, eu, meu marido, mais um amigo. Eu sei que, vou te falar, para concluir a história, se você pegar e ver no YouTube o desfile desse ano que falava do pão à escola, a gente aparece na Avenida Bonito, trazendo a ala impecável para a avenida, mas nós não recebemos, mas nós cumprimos o nosso compromisso com a escola. Então a vida do sambista, ela é isso, a gente termina fazendo às vezes muito mais ao pavilhão, porque a gente tem esse amor no coração, do que você receber realmente o reconhecimento. Mas eu falo que o reconhecimento, ele vem quando você encontra pessoas de trabalho que você faz, que você tem feito a sua caminhada, e você recebe um abraço e a pessoa lembra de uma palavra que você disse em determinado lugar, que aquilo foi uma semente para ele. Então, por conta disso, eu sempre digo assim, que a gente deve voar bem alto, mas nunca esquecer as nossas raízes, porque são elas que equilibram nossas asas, que dão sustentação às nossas asas e nos dão equilíbrio. Então, dessa forma que eu caminho no mundo do samba, sempre ligada à minha raiz africana, dessa forma que eu tramito. Sou Maria Helena Embaixatriz, eu falo sempre, uma mulher negra, nascida e criada no bairro de Vila Brasilândia, um lugar onde eu tenho muito orgulho de pertencer. Hoje fui reconhecida pela UESP também como embaixadora do samba, faço parte da embaixada com os amigos também. Fui, para a gente dizer algumas coisas, tive por 2 mandatos também consecutivos como presidente da Embaixada do Samba, porque a gente não é, a gente está, né? Eu estive nessa época também. Eu fui a mentora da Vigília do Samba, que é um evento que acontece já, eu acredito, não sei se são, acho que começou em 2008, uma coisa assim, aqui que é muito importante, porque no dia do samba, que é o dia 2, né, que é de dezembro, a Embaixada do Samba sempre ia em determinado lugar, chegou aí na São João, eu acho que teve outro lugar também que teve, e a gente ia para esperar a alvorada, que é 6 horas da manhã. Só que aí, num determinado momento, eu comecei a pensar e procurei, na época era a Edileia dos Santos, que era a presidente da casa, falei com ela, eu falei, Leia, se os embaixadores têm que acordar de madrugada para esperar a vigília, para esperar a alvorada, por que não fazer uma vigília e esperar essa alvorada? E ela acatou essa ideia, sabe? E ela deu esse início, começou ali e hoje está tendo continuidade já com o presidente Nenê também, passou outro presidente, e é importante, mesmo que você não esteja em determinado lugar, mas que você saiba que aquela semente que você plantou, ela está frutificando. Eu acho que ser samba é muito isso, eu acho que nossos ancestrais ficam contentes com a gente. Obrigado, obrigado.